Hoje a gente vai falar sobre o assunto que é o que eu devo fazer para destravar no baixo. E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente para a gente conseguir destravar é o quê? É a gente saber aquilo que a gente precisa estudar. Galera, por que vocês não conseguem tocar com segurança na igreja? Porque vocês não têm domínio sobre o assunto, vocês não têm domínio sobre aquilo que vocês vão tocar. Chega na hora de tocar, não vai sair. Chega na hora de tocar, você fica com medo, o seu coração acelera, a sua mão fica dura, você fica gelado, parece que o baixo é um jacaré que está no seu colo. Você fala, meu Deus do céu, isso daqui não é o meu baixo. Por quê? Porque falta domínio. E o domínio vem do quê? Daquilo que a gente precisa saber, o que a gente precisa estudar. Por quê? Porque se eu não sei o que eu preciso estudar, eu estudo cada dia uma coisa. Sim ou não? Se eu não sei o que eu preciso estudar, eu estudo cada dia coisas diferentes, coisas que não fazem sentido. Coisas que, cara, eu começo... Olha só que louco. Coisas que vocês começam a fazer, por exemplo... Vocês vão começar a estudar lá. Aí você está começando a tocar baixo. Aí você fala assim, pô, lá na minha igreja não tem baixista. Me chamaram para ser baixista. Pô, você é o baixista da igreja, naquela empolgação, achando que vai ser tudo a mil maravilhas. E é uma delícia, mas a gente sabe que tem um lado bom e também tem o lado do esforço, do 120, do guerreiro. E a gente chega lá para estudar, você fala assim, pô, mas eu vou estudar o quê? Aí você fala assim, ó, eu vou estudar escala. Por que você vai estudar escala? Porque eu vi na internet que é bom. Porque o guitarrista que toca na igreja comigo falou que escala é bom. Porque o tecladista falou que, cara, eu preciso saber sobre escala. Aí eu te pergunto, o que, como e aonde aplicar? O que você vai estudar sobre escala? Como que você vai estudar essas escalas? E como que você vai aplicar essas escalas na música? Se você não sabe aquilo que você precisa estudar, você não sabe o que aplicar, como aplicar e aonde aplicar nas músicas. Aí o que acontece? Trava. Na hora de aplicar, não sai nada. Pô, mas eu estudei a teoria eu entendi tudo, mas na hora de aplicar, professor, não sai. Cara, eu tenho dezenas de alunos que falam isso pra mim. Inclusive, hoje eu fiz uma videochamada com um dos meus alunos, o Ivan, e ele falou, professor, cara, eu entendi tudo sobre campo harmônico, mas na hora de aplicar na música não sai. Eu falei, cara, vem cá. Desenhei para ele, mostrei para ele exatamente como ele tem que pensar, como ele tem que fazer, como ele tem que escrever, como ele tem que agir para aplicar aquilo. Por quê? Senão não adianta nada a gente achar que sabe alguma coisa. Aí você fala assim, eu sei tríade, tétrade, pentatônica, tal. Na hora de aplicar não sai nada. Então o que a gente precisa ter em mente, galera? A gente tem que parar de estudar da forma errada. Qual que é estudar da forma errada, Douglas? É igual vocês estudam às vezes na escola de música aí que vocês vão estudar. O cara coloca lá, no primeiro dia que você se inscreveu, aula sobre escala. No segundo dia, você aprende slap. No terceiro dia, você aprende, sei lá, acordes. E, cara, nada faz sentido uma coisa com a outra. Não tem ligação uma coisa com a outra. Não tem um princípio, não tem um começo. E aí a gente faz o quê? Começa a perder tempo. Tempo. Quando você vai ver, você já está 3 anos... 4 anos estudando, você vai só porque virou rotina, você estuda, você acha chato, você acha pesado estudar. Por quê? Porque você não sabe o que estudar, nem como aplicar aquilo que você estudou nas músicas. E isso aqui, galera, precisa ter um cronograma de estudos, precisa ter uma organização clara de estudos para vocês destravarem. Ó. Vou colocar aqui, ó, organização. O que acontece? Se eu saio de uma escala e vou para o slap, se eu saio do slap e vou para o acorde, se eu saio do acorde eu vou para o tap. Vocês concordam comigo que eu estou pulando um monte de etapa? Vocês não concordam comigo que eu estou deixando um monte de lacuna? E o que acontece, galera? Ninguém constrói um prédio de cima para baixo. Vocês já ouviram falar isso, vocês já estão cansados disso, vocês sabem isso, então parem de se enganar. Ninguém constrói uma casa sem fazer uma fundação, sem fazer uma base, sem que o alicerce dela esteja forte. Para quê? Para que eu consiga chegar lá e falar assim, não, agora eu posso construir em cima dessa casa algo muito maior e muito mais rápido. Porque se eu tenho uma base, eu tenho um alicerce. Se eu tenho um alicerce, a construção que eu vou fazer por cima vai sustentar aquilo que eu estou fazendo. Então eu posso construir numa velocidade muito maior. Por isso que eu falei que se vocês souberem o que vocês precisam estudar, como estudar, vocês vão destravar muito mais rápido. Por isso que a evolução de 1 ano e 3 meses, ela é super possível para você. Você vai conseguir chegar lá, sacou? Então a gente precisa ter isso daqui em mente. Povo, parem de pular etapas. Vocês vão ver que em todas as lives que a gente vai fazer aqui, eu vou sempre ensinar para vocês o fundamento das coisas, o porquê, da onde veio, certo? O da onde veio, o porquê e como eu posso pegar isso e aplicar em qualquer música que a gente for tocar na igreja, tá? Então eu quis trazer isso daqui para vocês, para que vocês prestem atenção. Na jornada baixista,
Na jornada baixista, vocês vão ter uma aula lá só de organização de estudos, onde eu vou mostrar para vocês como organizar os seus estudos, como dividir os estudos para vocês direitinho, dia a dia da semana, para vocês saberem o que vocês precisam estudar. Vou entregar isso para vocês de graça.